Campina Grande, quinta-feira, 17 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Profissional de Propaganda da Aeronáutica Brasileira, do Eletricista e também o Dia da Indústria. Esperamos que todos possam celebrar este dia considerando a importância da sua profissão a serviço da nossa sociedade. Outra vez estaremos ouvindo logo mais o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Diz assim a palavra do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e como as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero refletir com vocês sobre essa mensagem do profeta Amós. Ele foi um pastor de ovelhas e também agricultor, que recebe uma ordem de Deus, e nessa ordem ele deixa a sua cidade natal, a terra onde ele vivia, Judá, e ele vai para o norte pregar em Israel, que naquele momento se colocava como um reino próspero, mas marcado pela injustiça social e pela hipocrisia religiosa. O contexto histórico, então, aqui vai se tornar crucial para nós entendermos a mensagem de Amós. Israel, o reino do norte, estava passando por uma era de prosperidade material. Mas essa riqueza toda a qual Israel estava vivendo, estava sendo construída, pasmem, em cima da exploração dos pobres e na corrupção dos que a governavam. Amós, portanto, não era apenas um mensageiro, mas uma voz profética proclamando e clamando por justiça e por mudanças. E de cara isso já nos alerta que nós temos como igreja a responsabilidade de clamar por justiça, por lisura, por mudança. É papel da igreja não estar se degladiando, se vai ser prefeito A, prefeito B, se aquele é bom, se aquele é ruim. Mas o papel da igreja é clamar para aqueles que serão eleitos e para aquele, por exemplo, que eu vou votar. Eu quero mudança, eu quero justiça, eu quero lisura, eu quero prosperidade, eu quero liberdade. Nos dias de hoje, então, talvez, ou com certeza, as palavras de Amós vai ecoar como um chamado para que nós venhamos a examinar as nossas práticas, os nossos valores. E a mensagem de Amós então nos lembra que a verdadeira adoração a Deus, deve se refletir em nossa maneira de viver, em nossa maneira de tratar os outros, em nossa honra e devoção ao Senhor. E aí no versículo 21, nós observamos o próprio Deus fazendo um lamento. Ele diz no verso 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e
com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ele inicia esse versículo com uma palavra muito forte. Ele se volta para o seu povo, ao qual ele escolheu para ser o seu representante aqui na terra, e diz para aquele povo: eu estou aborrecido, eu estou odiando as suas festas, os seus momentos de adoração, entre aspas. Porque havia prosperidade em Israel, havia prosperidade em Judá, talvez havia aqueles cultos bem pomposos, talvez havia uma estrutura gigantesca para a adoração, mas o coração do homem estava corrupto, o coração do homem tinha sido captado pelo pecado. O arraial de Deus parecia mais o arraial de Satanás, porque havia muita música, havia palavra, mas o povo estava extremamente desviado, e isso nos acende um alerta muito grave. Talvez nós nos reunimos domingo a domingo, talvez nos reunimos de quinta a quinta, talvez nós não perdemos nenhum culto, e talvez o nosso coração esteja extremamente longe de Deus. E imagine Deus olhar para nós e dizer assim: eu aborreço o que tu estás fazendo. Mas Senhor, eu estou indo para a igreja. Nesse versículo 21, Deus então ele está expressando o desprezo pelos rituais, pelas festividades do povo. Isso revela a natureza de Deus como aquele que busca a autenticidade na adoração, meus irmãos. Isso é um alerta. Nesse momento se pinta um alerta que nos chama a atenção, mas eu vejo um alerta misericordioso de um Deus ainda que quer nos resgatar, dizendo: gente, abra o olho de vocês, olha o que vocês estão fazendo, porque eu sou Deus e o meu caráter é verdadeiro, o meu caráter é limpo, o meu caráter é reto. Não tem como a gente enganar a Deus, é isso que Ele está dizendo, é isso que Ele está gritando, bradando. Não tem como nós enganarmos a Deus. Podemos até nos enganar, ou enganar o outro, mas a Deus não tem como enganar, porque a natureza dEle é autêntica, e Ele busca que nós sejamos autênticos também. Deus não se contenta com formas externas, se estas estiverem acompanhadas de uma vida que não reflita a sua justiça. Deus aqui expressa o seu descontentamento com as festividades e com os sacrifícios de Israel. O que deveria ser uma expressão de gratidão e devoção, tornou-se uma mera formalidade. E aí precisamos lembrar do diálogo que Jesus teve com a samaritana, a qual dias eu preguei aqui, onde a verdade era essencial, ou na verdade não era, a verdade é essencial para a adoração. A transparência é essencial para uma adoração verdadeira. A verdade é essencial para a adoração, para o culto, e toda a nossa devoção tem que estar encharcada de verdade. Não é permitido ajeitadinho, não pode se conceber a adoração quando os adoradores estão envoltos a ciúmes, a vaidade, a busca carnal. Não tem como, não é recebido. São rituais e cerimônias vazias, pecaminosas e que aborrece Deus. Então a mensagem é clara: Deus não se contenta apenas com rituais externos. Ele busca corações verdadeiros que reflitam a sua justiça, o seu amor. Assim como o povo de Israel, muitas vezes caímos na armadilha de práticas religiosas vazias. Então é preciso nos perguntarmos: nossas celebrações e práticas espirituais estão realmente alinhadas com a vontade de Deus?
É um exame que você precisa fazer para dar continuidade ao seu serviço, ao seu trabalho, à sua devoção, à sua espiritualidade. Será que você está sendo realmente sincero? Ou a tua desenvoltura ritualística, religiosa, está envolta a sucesso, a querer aparecer, a ciúmes, a vaidade? Será que o teu serviço ao Senhor é apenas para que você se sinta bem? Há uma devoção verdadeira aí? Há um compromisso com o Senhor? Há um desgaste de fato para fazer a vontade do Senhor? Essa pergunta você tem que fazer a si mesmo e começar a moldar o seu coração. Porque caso contrário, Deus não está recebendo. O desafio é trazer nossa adoração à verdadeira essência, onde a justiça e a misericórdia, elas são centrais. Onde a adoração aqui na igreja, no culto, no domingo à noite, vai refletir no nosso dia a dia, na segunda-feira, terça, quarta, quando nós estamos em casa, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na escola, quando nós estamos fazendo qualquer outra coisa, até mesmo nas nossas conversas. Será possível que toda vez que eu paro para conversar com meu irmão, a maioria do conteúdo da minha conversa é crítica à minha comunidade, é crítica ao irmão, é crítica ao outro? Será que 100% da que eu converso com outro irmão é apenas para criticar? Porque eu estou enjoado de ciúmes, de vaidade, e de que queria estar no lugar daquele ali? No Antigo Testamento, o Senhor frequentemente enfatiza a importância, por exemplo, da igreja ser justa, do povo ser justo. Em Miqueias 6:8 nós lemos que Deus, Ele exigia que todos pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Senhor. Eu pergunto a todos nós, aonde está essa verdade nos nossos corações? Para onde foi a humildade? Para onde foi a justiça? Para onde foi o amor? A adoração verdadeira, ela não pode ser separada de ações que refletem o caráter de Deus. E por isso então, há esse clamor por justiça. Há Deus chamando-nos a atenção o tempo todo. No verso de número 22, diz ainda: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Eles estavam fazendo a melhor coisa, era o melhor culto, era o melhor preparo que existia, os melhores animais, as melhores ofertas. Eles estavam preocupados, havia uma coordenação, havia toda uma preparação para o culto, e Deus está dizendo: eu não quero isso, porque o coração de vocês está longe, porque vocês não conseguem praticar aquilo que é verdadeiro, a misericórdia, a justiça, o amor. Vocês não conseguem olhar para aqueles que estão pelas ruas cambaleando de bebida alcoólica, às vezes entorpecidos com substâncias ilícitas, às vezes se dando o seu corpo por alguma troca de dinheiro, de pecúnia. Você não está se preocupando com isso. Você está preocupando se o banco é melhor, se o ar-condicionado é melhor, se a performance do pastor é melhor. Vocês não estão olhando para o lado de fora. E como é fácil perceber isso nas nossas vidas. E como é fácil perceber isso, porque quando nós nos reunimos para falar qualquer coisa, eu não vejo ninguém reivindicando que a gente deveria fazer mais missões. Raramente eu ouço isso. Raramente quando a gente vai para a feira, eu recebo um relatório: tu viu fulano de tal? Rapaz, aquela pessoa mereceria que a gente fosse fazer uma visita para fazer uma investigação da situação que ele está passando, de fome, de abandono. Não, a gente não recebe isso. A gente não recebe isso. O relatório é: rapaz, eu dei tanto panfleto,
que se for olhar na lata do lixo vai estar cheio, do pessoal recebendo e jogando fora. Como se der panfleto seria extremamente eficaz. Então, por isso que nessa noite, meus irmãos, a gente precisa rever todos os nossos conceitos, e Deus está dizendo mais uma vez para nós, rever esses conceitos e retornar ao primeiro amor, à verdadeira espiritualidade, à justiça, ao amor, à misericórdia. Servir ao Senhor pela causa da obra do Senhor, e não para se amostrar, e não para dizer que é melhor. Se nós como líderes estamos cansados disso, imagina Deus. Se nós como pastores às vezes nos cansamos de ouvir tanta bobagem, imagine Deus. No verso número 23, ele não quer nem ouvir o louvor, ele não quer nem ouvir a canção. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Está vendo, irmãos, como isso é sério? Está vendo que a nossa performance, apenas esse encontro aqui, não quer dizer absolutamente nada, se nós não refletirmos isso no nosso dia a dia? Está vendo que a nossa falta de compromisso com a casa do Senhor faz com que Ele não aceite nem os nossos cânticos? E os nossos cânticos não é quando o ministério Calvário está aqui, que ele observa a igreja, que a igreja não está cantando. Não é isso não. Porque dependendo da performance do pessoal aqui, a igreja todinha canta. O problema é, aqueles que estão cantando, estão refletindo as suas canções em sua vida convertida verdadeiramente, para que Deus a receba. Amém, meus irmãos? Entendem? Então Deus está dizendo para nós esta noite, mais uma vez, renovarmos a nossa mente, buscar mais a face do Senhor, entender a revelação da sua palavra, entregar-se a Ele 100% de verdade. Parar com essa conversinha, dizer, não, eu vou para a igreja de vez em quando, eu sou amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho, não existe ir para a igreja de vez em quando. Ou você é comprometido com o reino, ou você está ainda no mundo. Deus não é aquele que vai ficar em meia parte, Ele quer o todo. Até porque só faz sentido ser de Deus se for totalmente. No verso 24, Amós clama: sim, ou melhor, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Aqui nós encontramos então a essência do clamor de Amós. A justiça não deve ser um evento ocasional, mas deve ser como o fluxo de um rio perene. Você não faz as coisas para o Senhor em momentos de sua vida. Toda a sua vida reflete a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É como um rio que flui. Porque o rio de água viva já está em nós, amém? Então esse fluxo, ele é constante em nossa vida. E essa metáfora das águas, penso eu, seja poderosa. Assim como a água é vital para a vida, a justiça é essencial para todos, inclusive para a sociedade. Portanto, o que a igreja deve clamar, próximo a um pleito eleitoral, não é um nome. Porque quando você clama por um nome, o ídolo deixa de ser Deus e passa a ser esse nome. O que importa na sua vida deixa de ser Deus e passa a ser esse nome. E desde já eu quero louvar a Deus que até aqui, eu não sei o pastor Bolso, mas até aqui eu não escutei ninguém se degladiando por causa de político. Eu já fui pastor de campo, de cidade pequena, e ontem eu estive lá visitando eles para uma festividade dos homens, fui convidado. Cheguei lá, a igreja estava bem maior,
né? Eu saí da igreja, a igreja começou a crescer. Mas eu tinha problema, Rui, lá. Tinha problema, porque todo momento de pleito eleitoral eram os irmãos brigando. No outro pleito, há 4 anos atrás, eu estive conversando com o pastor Elton, que foi meu auxiliar e ficou lá no meu lugar. Ele disciplinou a igreja toda. A igreja toda, pastor Bosco, disciplinada. Ninguém cantava, só ele. Ele ia subir no púlpito, cantava, pregava, dirigia o culto. A igreja toda ia ficar no banco, porque ele disciplinou todo mundo. Estava todo mundo envolvido em política, ensandecido. Aí por isso que eu louvo a Deus, que até agora eu não vi nenhuma queixa, viu, Saulo? Eu não vi nada. Não vi ninguém chegando aqui dizendo, é candidato tal, é candidato tal. Não, graças a Deus. Se tiver, aí depois a gente conversa. Mas o fato é que, irmãos, a igreja, ela tem um papel preponderante na sociedade. E a igreja, ela é o único remanescente de pureza, de autenticidade, de verdade, nessa sociedade caótica. Vez por outra, o pastor Bosco está aqui dizendo do que está acontecendo no mundo. Vez por outra, nós estamos vendo que o marxismo cultural, ele tomou todas as instituições. Todas as instituições estão tomadas pelo marxismo cultural. Hoje mesmo, na sala de aula, a gente estava discutindo, e eu tive que perguntar se ninguém estava gravando, porque o que eu ia dizer, e choca, e eu podia ser responsabilizado pelo que eu ia dizer, sobre o que é pecado. E você tem que ter muito cuidado, porque todas as instituições estão contaminadas. Contaminadas. Não tem nenhuma, nada, a não ser a igreja. E por isso que a igreja não se mistura com esse tipo de coisa, porque a igreja, ela tem uma autenticidade. Amém, meus irmãos, estão entendendo? Ela é o único reduto de verdade. Ela é o único reduto de salvação do ser humano. Ela é o único reduto, por exemplo, de dar cidadania a qualquer um. A igreja é o único lugar que pega um pai de família que estava viciado em droga ou viciado em álcool e recupera ele. Quantos testemunhos a gente pode ouvir? Milhares de testemunhos de homens que antes pegavam o seu salário, estavam ali comprando bebida alcoólica, e a partir do momento que foi alcançado por Cristo, aquele dinheiro que era para bebida alcoólica foi passado para ir almoçar com a família, e a família então ganhou um marido, ganhou um pai. Isso é cidadania na veia. Isso é justiça social na veia. Quem proporciona isso? Somente Jesus Cristo, através da igreja. Quantos testemunhos aqui tem que poderia falar isso, que foi liberto? Quantos jovens que deixaram o mundo das drogas e hoje são cidadãos de bem? Que deixaram de assaltar, que deixaram de furtar, que deixaram de fazer mal a outras pessoas, porque eles encontraram a razão da sua vida, que é Cristo Jesus. Isso é cidadania pura e verdadeira, justiça social, e só quem proporciona isso é a igreja. Mas como a igreja vai proporcionar isso, se a igreja está preocupada com as solicitudes deste mundo? Como a igreja vai ser esse remanescente, se a igreja muitas das vezes está parecida com o mundo? O que preocupa essa igreja é justamente aquilo que preocupa o mundo. Então Deus, penso eu, nos traz esse texto esta noite, para pensarmos sobre a justiça bíblica, que não se limita a conceitos humanos ou jurídicos, mas envolve a restauração das relações quebradas, a defesa dos oprimidos e a promoção do bem-estar comum. Amós nos desafia a nos tornarmos agentes de transformação, promovendo a justiça nos nossos lares, promovendo a justiça na comunidade, promovendo a justiça na igreja, na instituição, promovendo a justiça aonde quer que nós estejamos. Pense, meus irmãos, a pobreza, a discriminação, a violência, como podemos ser vozes de mudança diante dessa realidade? A ação prática da igreja então se torna essencial.
O papel da igreja não é apenas espiritual, mas é também social. A igreja, por muitos anos, ela se equivocou em apenas concentrar-se no espiritual e deixou o social de lado. Poucas igrejas reúnem uma quantia dos dízimos e das ofertas para comprar alimento a quem mais precisa, e louvamos a Deus pela igreja do Calvário que faz isso. Eu vejo o pastor às vezes postando no grupo da igreja a foto das cestas básicas, e isso é promoção do social puro, irmãos. Mas é triste também quando chegamos para a irmã Aurizete perguntando: e a quantia que vai ser disposta para as cestas básicas para atender a quem mais nos necessita? E ela diz: estou preocupado porque a gente não tem, não chegou nada ainda. E isso aperta o coração da gente, porque deixa a igreja não fazer aquilo que Deus instituiu para que ela faça. É papel nosso, é de nossa responsabilidade. Portanto, você que deixou de dizimar, peça perdão a Deus, tome vergonha, chore, pranteie diante do Senhor e diga: meu Deus, eu entrei nesse buraco de dívidas que faz com que eu não volte a ser um dizimista fiel. Se você não tem mais alegria em ofertar, ore, pranteie diante do Senhor, chore. Porque isso, irmãos, é essencial, foi estabelecido nos céus. Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas para que a obra do Senhor possa continuar e se manter. Irmãos, não é possível que nós tenhamos que falar isso, mas é a realidade nossa, e Deus tem juízo para cada um de nós. Juízo! Porque no ser de Deus, Ele é reto, o ser dele é reto, e para ele ser reto, Ele tem que cumprir com a sua palavra. É algo espiritual. É algo que nós choramos quando entramos nesse tipo de coisa, mas é reflexo das nossas atitudes de incredulidade lá atrás. E Ele diz essa noite: é dia, é hora, é momento de se arrepender. É bem interessante, porque assim, quando a gente vai orar e a gente está doente, minha amiga, a gente vem cheio de fé que Deus vai curar, não é? Não é? Mas a gente vem com a fé: eita, Deus vai curar. Mas quando a gente recebe o salário, por que a gente não tem a mesma fé? Diz: eita, Senhor, aleluia, vou tirar 10%, eita, e marcha. Por que não, hein? Qual é a diferença? A diferença é que você não tem fé, não. Você quer Deus para os seus caprichos. Você quer Deus para atender os seus caprichos. Mas você não quer exercer fé verdadeira. Portanto, as ações espirituais, elas são extremamente vitais. E é vital que todos nós se perguntem: como a igreja pode ser uma força de justiça nos dias de hoje? E uma maneira de fazer isso é através da educação. Educar os nossos filhos, educar os jovens sobre a importância da justiça e da nossa responsabilidade como igreja. É papel nosso. Ensinar a eles não apenas a ética cristã, mas também a importância de se envolver nas causas do Senhor, de exercer fé em todos os quadrantes a qual Ele revelou na sua palavra. Nós precisamos fortalecer, irmãos, a nossa comunidade em apoio, promover a solidariedade, o amor ao próximo, ajudando aquele que está em necessidade. Além de tudo isso, precisamos ser defensores da verdade, porque nós estamos em um mundo cheio de mentiras e de manipulações. Precisamos levantar nossas vozes contra a injustiça, contra a opressão. E se vemos algo errado, não podemos ficar em silêncio. A prática da justiça, irmãos, não é uma responsabilidade opcional, é um imperativo divino. Como cristãos,
somos chamados a viver de maneira que reflita a justiça de Deus. Meus amados, o chamado de Amós ainda ressoa hoje. Deus não deseja rituais vazios. Ele deseja corações que busquem a justiça e a retidão, que busquem, em primeiro lugar, a sua justiça, como ele disse e ensinou no Sermão do Monte. Buscar a justiça do Senhor, buscar o seu reino, irmãos. Tudo aquilo que nós necessitamos será acrescentado, provido pelo Senhor. É promessa dele. É promessa dele. Que possamos ser aqueles que permitem que a justiça flua como um rio em nossas vidas, em nossa igreja. Que cada um de nós venhamos a nos comprometer a fazer a diferença, começando em nossos lares e se estendendo ao mundo ao nosso redor. O verdadeiro desafio é nos tornarmos proativos na busca pela justiça, sendo instrumentos de Deus para trazer esperança e mudança. Agradecemos a sua teleaudiência e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser.